Hoje é dia 23, quarta-feira. Esse é o nosso primeiro editorial do dia, nosso Café com Política. Agora, vamos entender o que está acontecendo nesse jogo político brasileiro. Aliados querem tirar o Eduardo Bolsonaro de uma furada. Pois é, vão caçar o mandato do Eduardo Bolsonaro se ele faltar a terça parte dos seus mandatos. Salvo se ele for um secretário de Estado. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, já tratou de solucionar esse problema. Pois é, segundo uma matéria da Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo, o governador do Rio de Janeiro quer nomear Eduardo como secretário, para ajudá-lo a salvar o mandato. Ou seja, se o Eduardo Bolsonaro ficar faltando às sessões, ele vai perder o mandato. O Cláudio Castro, que é um aliado de longa data do próprio Bolsonaro, já disse o seguinte: olha, vou fazer o seguinte, a própria Constituição prevê que se o Eduardo Bolsonaro assumir uma secretaria, ele não recebe falta. Então, eu vou nomeá-lo como secretário, pode ser até um secretário de honra, para não correr o risco de improbidade administrativa nem nada, mesmo que sem salário. Nomeio ele como secretário, e aí o Eduardo Bolsonaro pede outra licença e não precisa comparecer à Câmara dos Deputados, mas também não perde o mandato. Uma excelente jogada. Se não contassem com a astúcia do PT, ou melhor, com o alinhamento do PT e do Supremo Tribunal Federal. Segundo uma matéria do próprio Metrópolis, o negócio vai azedar. Meu amigo, o PT já acionou o Supremo Tribunal Federal para impedir que a nomeação do Eduardo Bolsonaro a qualquer secretaria aconteça. A minha visão, isso é absurdo, é insensato, ou seja, é uma previsão que está na Constituição. Mas o líder do PT, o Lindbergh Farias, que é lá do Rio de Janeiro, também já entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, já ontem ainda, na terça-feira, para que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ou melhor, licenciado não, em exercício agora, faltando, mas está em exercício, o Eduardo Bolsonaro não possa ser nomeado para assumir qualquer secretaria estadual. A indicação está sendo estudada pelo filho 03, que é o Eduardo Bolsonaro, como uma alternativa para não perder o mandato. E aí, o governador do Rio de Janeiro já tinha dito que há uma grande possibilidade de realizar a nomeação do Eduardo Bolsonaro. Esse tipo de situação de nomear alguém, a gente já viu. Quem lembra aí do Tchau, querida, lá da época do Lula, em que o Sérgio Moro cancelou a nomeação do Lula como secretário de Estado da Dilma, só para ele cair no foro privilegiado e sair, do foro ali da Lava Jato, lá de Curitiba. Pois é, a grande diferença aqui é que lá atrás nós tínhamos uma figura, que respondia a processos por corrupção. Aqui nós temos uma figura que responde processos por estar fazendo denúncias contra o próprio judiciário. Vai entender esse Brasil, né? Mas vamos lá. Essa história do judiciário tá dando o que fala. Tem um deputado lá de Minas Gerais, o nome dele é Caporeso, esse rapaz aqui. O Caporeso, que é do PL de Minas Gerais, aliado de longa data do Eduardo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, ele protocolou na terça-feira, ontem, no Senado Federal, um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Quando ele protocolou, ele anunciou a medida e disse o seguinte, ou nós vamos parar o ministro Alexandre de Moraes, ou não haverá Brasil amanhã para ser salvo. Vamos impedir que o Brasil vire uma Venezuela. Nesse documento que o Caporeso apresentou, ele sustenta que o Moraes cometeu sucessivas e reiteradas condutas que violam os direitos fundamentais e o dever de imparcialidade que é previsto na Constituição. Inclusive, o Caporeso, que eu mesmo já vi vários conteúdos dele, ele sustenta que o ministro Alexandre de Moraes cometeu condutas contra o Bolsonaro. Ele diz que o ministro instaurou procedimentos que são inquisitórios, inclusive de ofício, e sem que o Ministério Público tome atitude. O vídeo dele fazendo o protocolo é esse aqui, acompanha comigo.
Pessoal, tá aqui, protocolado, tá bom? Dia 22/7/2025, às 2h10, um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ou nós vamos parar o ministro Alexandre de Moraes, ou não vai haver um Brasil amanhã para ser salvo. Vamos impedir que o Brasil se transforme em uma Venezuela. A direita vive. Pois é, essa matéria foi publicada pelo jornal Metrópolis, né? E aí, a minha pergunta para você é: será que esse impeachment vai andar ou não? Deixa a sua resposta. Vamos lá. Já que a gente já pulou a introdução aqui, a gente já acompanhou, a gente já viu abertamente que o Bolsonaro tá com um alvo na testa. Eles querem por tudo, não só prender o Bolsonaro, eliminar o Bolsonaro. Ontem a gente analisou aqui com vocês uma matéria do jornal Metrópolis que dizia que a avaliação dos caciques do PT é que só pôr tornozeleira, só mandar o Bolsonaro para casa é pouco demais. Não vai neutralizar o Bolsonaro, impedir que ele tenha um discurso político. Pois é, a única solução na visão do PT é prender o Bolsonaro. Mas cá entre nós, será que se prender o Bolsonaro, o bolsonarismo acaba? Qual a sua opinião? A minha opinião é que não, que sucessor não falta. Olha, por exemplo, essa matéria aqui do jornal Metrópole. A Michelle Bolsonaro deve assumir a liderança da direita sem o Bolsonaro. É o que diz um líder da direita, né? O líder do bloco Vanguarda, que é um bloco formado por senadores de direita, o senador Wellington Fagundes, que é lá do Mato Grosso, né, foi um integrante da oposição a defender que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro assuma a liderança da direita ante as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Bolsonaro. A jornalistas, que aconteceu ontem numa coletiva, ele disse que a oposição deveria apoiá-la e que vai procurar o Bolsonaro para tratar do assunto. A Michelle é comandante do PL feminino, né, do PL Mulher. E ela já tem um bom trânsito com grande parte política, ou seja, com os políticos, partidos, e também, né, ela tem uma boa parte do eleitorado do Bolsonaro. Mas o nome da ex-primeira-dama ainda não é consenso no PL. Algumas pessoas do PL preferem que a Michelle Bolsonaro não seja o nome. Também descartam o próprio Eduardo Bolsonaro, por causa do fato dele estar fora do Brasil. E alguns apostam que o nome deveria ser, sim, Tarcísio de Freitas. Já o presidente da Comissão da Segurança Pública, Paulo Binischi, questiona se a fala do senador sinaliza Michelle como candidata em 2026. E disse que, abre aspas, não se pode considerar a posição de um parlamentar como consenso. O nosso candidato é o Bolsonaro, fecha aspas. Ou seja, na visão do Paulo Bilinski, o senador admitir que a Michelle Bolsonaro já é a opção da direita seria reconhecer que o próprio Bolsonaro já é águas passadas. E não pode ter essa visão, na opinião do Paulo Bilinski. Há outro nome que também defende a Michelle, é um nome muito conhecido. A senadora Damares Alves, que é do Republicanos, do mesmo partido do Tarcísio, a ex-ministra dos Direitos Humanos, ela disse que depois da operação da Polícia Federal na causa do Bolsonaro, a Michelle será a maior liderança conservadora do país. Já esses integrantes da ala pró-Michelle, que foram ouvidos aqui pelo jornal Metrópolis, falaram sobre reserva que a esposa do Bolsonaro tem uma aceitação muito maior do eleitorado por ser uma mulher evangélica e com uma sensibilidade muito maior do que os outros integrantes da família. E, inclusive, essa ala que defende a Michelle Bolsonaro disse que ela tem muito mais sensibilidade do que o senador Flávio Bolsonaro e até o Eduardo Bolsonaro. Agora, isso aqui é a minha opinião. A minha opinião é que o Eduardo Bolsonaro ganhou uma capilaridade muito grande. Mas a minha visão, sincera, é que ele já está inelegível. Né? Você acha que o sistema vai deixar o Eduardo Bolsonaro pleitear uma cadeira presidenciável? Nem sonhando. Né? O sistema é bruto, meu irmão. E aí, outro post que me chamou muita atenção é esse aqui. O Flávio Bolsonaro teve que dar esclarecimento.
uma ala da própria direita, do próprio PL, caiu de pau em cima do senador. Falando o seguinte, ô Flávio, peraí. Segunda vez que quando o seu pai tá na mira, quando o seu pai tá no apuro, você dá linha, você corre daqui, você vai para outro país, curtir suas fériasinhas? Pois é. Flávio Bolsonaro só volta para o Brasil em agosto. E ele está agora em Portugal, na Europa. Mas, segundo Paulo Capelli, numa matéria do jornal Metrópolis, o Flávio Bolsonaro negou e fugiu do Brasil. Ele disse que a viagem já estava programada há muito tempo. O Flávio Bolsonaro, inclusive, ele afirmou que essa viagem estava programada com a família inteira, desde o ano passado, aproveitando o recesso parlamentar de julho e as férias escolares das filhas. O Flávio Bolsonaro, para quem não acompanhou aí, estava lá em Portugal. Saiu um burburinho, um discurso, de que o Flávio Bolsonaro teria ido embora da Europa e que ia fazer, né, uma ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes lá da Europa, fazendo exatamente como seu irmão, Eduardo Bolsonaro. Só que ele falou que não tem nada disso. Ele vai voltar para o Brasil e que não há que se falar, em hipótese alguma, em fuga do Brasil, não. Tá? E a crítica ao Flávio Bolsonaro foi porque ele saiu num momento que o pai passou um aperto, né? Teve que pôr tornozeleira e que o filho deveria ter voltado, largado as férias, falar que férias que nada, eu vou ficar lá e proteger meu pai. Então, recebeu muitas críticas. Abre aspas, o que o Flávio Bolsonaro disse. Eu falo com meu pai e lideranças aliadas todos os dias, mas a propagação de mentiras se alastra rapidamente quando é contra o Bolsonaro. No dia 1º de agosto, estarei de volta a Brasília, esperando que Lula já tenha resolvido a taxa de 50% sobre o Brasil, que foi parar na mesma prateleira da Venezuela, quando o assunto é falta de democracia, disse o primogênito, né, do Bolsonaro. Já quanto às tarifas do Trump, pois é, a gente leu até uma matéria aqui que havia um analista que entendia que o Trump poderia recuar nas medidas. Ou seja, o Trump poderia dar para trás e não aplicar sanções ao Brasil. Mas não é bem assim, né? O secretário de Comércio, que é o Howard Lutnick, ele disse que não vai recuar e não vai dar para trás nada, não. Segundo ele, matéria do Poder 360, tarifas entram em vigor em 1º de agosto, diz secretário dos Estados Unidos. O Howard Lutnick afirma que os países poderão negociar depois do início das novas alíquotas. O Brasil foi o único taxado em 50%. E ele disse no domingo que as tarifas americanas vão entrar em vigor, sim, não vai ter recuo. No entanto, ele declarou que, depois das tarifas, se o Brasil quiser procurar para negociar, aí tudo bem. Em entrevista à emissora norte-americana CBS, né, o Lutnick disse que a aplicação das tarifas fez com que os países, abre aspas, viessem para a mesa de negociação, fecha aspas. E ele declarou que eles vão abrir os seus mercados ou vão pagar a tarifa, um dos dois. O Trump enviou cartas para diversos países impondo tarifa a partir de 1º de agosto, entre eles o Brasil. O presidente norte-americano, no caso do Brasil, foi de 50%. Os outros países é 10%. E aí ele classificou o 1º de agosto como um prazo final rígido e declarou que nada impede, de novo, os países procurarem e falarem com os Estados Unidos. Será que o Lula vai procurar? Duvido é o dó. A minha visão, meu foco, é que o Lula sempre quis as tarifas do Donald Trump. E o que ele puder fazer para tentar o Donald Trump mais um pouquinho e conseguir um pouquinho mais de tarifa, ele vai fazer. Pois é. Agora, preste atenção. O Brasil está sendo alvo não é só por causa das tarifas comerciais, não. Há uma investigação, tá? E essa investigação diz que o Brasil aplica práticas comerciais injustas e ilegais. Olha só essa matéria do Poder 360. Um relatório lá dos Estados Unidos, desde março desse ano, já antecipava uma investigação contra o Brasil por práticas ilegais. Um relatório do Escritório de Representante de Comércio dos Estados Unidos
O STR, ele foi publicado ainda em março de 2025. E ela já antecipava possíveis investigações contra o Brasil. O Poder 360, é o jornal aqui, já mostrou que o país norte-americano declarava que há um excesso de protecionismo do Brasil com imposição de barreiras a importações dos Estados Unidos no Brasil. Vamos lá. O que esse relatório cita? Ele cita temas da última carta do Donald Trump. Ele diz, né, que há uma perseguição, inclusive, em relação ao Bolsonaro. Ele cita também, né, essa investigação que acontece contra o Brasil, porque o órgão dos Estados Unidos é responsável por formular e negociar a política comercial do país. E é ele que fiscaliza, né, diretamente os acordos bilaterais. E aí, no caso do Brasil, como o Brasil não está cumprindo os acordos bilaterais, como o Brasil está fazendo práticas ilegais, o Brasil precisa ser sancionado. Eles citaram, como eu já tinha dito para vocês, né, desde a semana passada, no relatório, citaram a 25 de março, citaram o PIX, citaram, né, que o Brasil, inclusive, está com um desmatamento ilegal. É discursinho meio mequetrefe isso aí. Mas a grande realidade que a gente pode expor para vocês é a seguinte: o Brasil vai sofrer sanções e vem cá, esse relatório já era lá de antes, não é culpa de Bolsonaro nem nada disso. É o Lula que está caçando briga com os Estados Unidos, não é de hoje. Desde que o Lula sumiu, meu amigo, o Brasil deixou sua neutralidade de lado. E aí, em vez de colecionar amigos, está num jogo perigoso, colecionando inimigos. Pois é. Mas e a briga dentro do Congresso Nacional está parecendo joguinho de criança. E aí vem o Hugo Mota com um golpe baixo. Você deve estar sabendo o que aconteceu, né? Vamos lá. O Congresso entrou de recesso. A turminha foi passear, tirar férias, descansar. O que aconteceu? Durante as férias, parece até que foi meio programado, né? O ministro Alexandre de Moraes foi lá e vral em cima do Bolsonaro, mandou colocar a tornozeleira, impediu de chegar perto da embaixada, impediu de falar com o Eduardo Bolsonaro, impediu de usar redes sociais. O Bolsonaro convocou, né, os seus aliados que queriam parar o recesso parlamentar e dar continuidade às atividades lá do Congresso. Adivinha para quê? Para pautar a anistia. O Hugo Mota não gostou nada disso. Foi lá, fez uma resolução dizendo que é proibido se reunir na Câmara dos Deputados durante o recesso parlamentar. E aí, isso aí gerou uma revolta gigante. Inclusive o Sóstenes Cavalcante, é o presidente do PL, da oposição, mas fez críticas das mais pesadas. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, falou de censura, entre outras coisas. Agora, para sacanear aqueles que votaram nele, olha que coisa, até parece que o político faz isso, né? Para sacanear quem votou nele, ou seja, para sacanear os políticos da oposição que estão indo para o Congresso fazer reuniões, mandou nada mais nada menos do que desligar o ar-condicionado da Câmara dos Deputados para deixar a oposição no calor. É, sacanagem, hein? O presidente da Câmara mandou desligar todo o ar-condicionado da casa, ou seja, da Câmara dos Deputados, e de dentro das comissões que foram defendidas pela oposição durante o recesso parlamentar. Quem fez essa afirmação foi a deputada Júlia Zanata, que relatou que uma das suas assessoras até passou mal devido à falta do ar-condicionado e o tanto que a Câmara dos Deputados é quente, tá? Para quem não conhece a Câmara dos Deputados aí, o negócio é cheio de túnel. Não tem ventilação, não tem janela, não tem nada disso. Aquilo lá sem ar-condicionado deve ser um pedacinho do inferno. Aquilo lá com ar-condicionado também é um pedacinho do inferno. Aquilo lá com ar ou sem ar-condicionado é cheio de diabinho para ferrar a gente. Então, de um jeito ou de outro, é um pedacinho do inferno. Mas, pois é, como eu disse para vocês, a briga, né, continuou acirrada. O Hugo Mota, né, depois de ter barrado a oposição lá, foi alvo de muitas críticas do Sóstenes Cavalcante. Escuta aqui. O segundo vice-presidente, Elmar Nascimento. A única decisão que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício. Então, esta decisão do presidente Hugo Mota, quero deixar clara, ela é antirregimental e ilegal.
Aí vocês podem perguntar, e por que então não fizeram a reunião? Verdade. Acusam-nos de sermos radicais. Acusam-nos de sermos extremistas. Dizem que nós somos os parlamentares do ódio. Mas hoje, todos esses abnegados colegas que aqui estão comigo, damos uma demonstração ao Brasil de que tudo o contrário que grande parte da mídia, a totalidade da esquerda diz, nós temos subserviência até para nos submeter a uma decisão ilegal. Eu não sei até quando. Eu não sei até quando. Quero parabenizar o presidente da comissão, que a sua sensibilidade entendeu, fez um apelo até a colegas divergentes que gostaríamos de desrespeitar a decisão, e nós todos, em solidariedade ao presidente Paulo Bilinski, entendemos a gravidade do momento e estamos dizendo ao Brasil: parem de nos chamarem de radicais, parem de nos chamarem de extremistas. Extremista é a esquerda, que anda de braços dados com governos ditatoriais, autoritários e ainda apoia totalitários e ainda apoia terroristas, financia guerras, só faz vergonha ao Brasil. E pior, não tem a mínima capacidade de dialogar com os diferentes, porque se tivessem, já tinham dialogado com o presidente Trump e resolvido o problema tarifário, que querem também colocar na nossa conta. Ora, até quando a imprensa vai ver a verdade dos fatos? Até quando o Brasil, brasileiros, vocês que fizeram L, o Brasil vai pagar uma conta cara por um governo ideológico, radical, que não olha para o Brasil de todos. Uma vez que alguém ganha ao executivo, ele tem que governar para todo mundo. Nós temos um governo que só está governando para o seu gueto político. Seu radicalismo não permite conversar com quem é diferente. Por isso que o descondenado Lula não conversa com Donald Trump. E é por isso que essa comissão hoje aqui se reuniu sob o comando do ilustre presidente deputado Paulo Bilinski para dizer ao Brasil que podem perseguir o eterno presidente Bolsonaro, que hoje não leva desta comissão a moção de louvor que votaríamos. Mas eu tenho certeza que o presidente Bilinski, com todo o seu respeito ao presidente Hugo Mota, votará isso na comissão na primeira semana, quando votarmos em agosto, porque nós precisamos ecoar a voz de um homem que está sendo censurado. Ontem eu comecei a ver a imprensa começar a ficar preocupada, porque vocês são jornalistas, vocês têm atribuições constitucionais, e ontem todas as atribuições constitucionais que vocês desejariam, que era uma entrevista de um ex-presidente da República, vocês não conseguiram. Sabe por quê? Censurados. Porque foram censurados vocês também da imprensa. Muito bem. Não somos só os deputados censurados, não. A censura chegou, começando pela caneta do ministro Alexandre de Moraes. A censura continua numa decisão hoje ilegal, antirregimental. Sabe como eu me sinto nessa hora? Eu me sinto igual a deputada Silvia. Eu me sinto amordaçado na casa que deveria ser a casa do povo. É isso aqui, ó. Este é meu símbolo do meu sentimento nessa manhã. Recesso branco. Nós estamos em recesso branco, querendo trabalhar pelo Brasil, alertar vocês da imprensa e do Brasil o que está acontecendo, porque parece que muitos não estão entendendo, achando que é porque somos radicais. Ah, não, eles são extrema-direita. Esse é o problema dessa gente. Pois eu quero dizer a vocês, hoje é conosco da extrema-direita. Em breve, que Deus nos guarde de que não sejam com quem não é da extrema-direita. Eu não desejo censura a ninguém. Nós não vamos abrir mão das nossas convicções, do princípio de liberdade, em especial liberdade de imprensa. Podem nos criticar, eu não tenho medo de crítica. Quem tem medo de crítica é quem quer controlar redes sociais e a imprensa. Nós queremos redes sociais livres e uma imprensa sempre livre. E o que nós esperamos nesse dia de hoje é que o gesto da deputada Silvia, e destaco mais uma vez, não seja apagado da memória de nenhum brasileiro. Nós estamos caminhando para um país assim, de boca vedada. Boca vedada. Boca vedada por alguns que se acham mais poderosos que os outros. E neste país, a Constituição diz que todos somos iguais. Todos, sem exceção. É lamentável nós não conseguimos botar o voto de louvor
Mas, presidente Bolsonaro, eu tenho convicção de que com a atitude e a decisão errada do presidente Hugo Mota em impedir que este colegiado trabalhasse aqui no dia de hoje, nós vamos continuar trabalhando em cada gabinete, em cada lugar, porque nós não paramos e não vamos parar o recesso, nós estamos ao lado dos brasileiros de bem. E agradecer a cada deputado que abriu mão do conforto da sua família, do seu trabalho na base eleitoral para estar aqui. Vamos continuar entrincheirados. Se estão achando que vão nos intimidar, estão errados. Vamos ocupar as ruas do Brasil. Brasileiros, agora é a hora do povo brasileiro. Ocupem as ruas. Mostrem sua insatisfação. Nós precisamos fazê-lo. Já há uma convocação para o dia 3. Mas antes disso, eu já sei que está tendo manifestações espontâneas para sábado, para domingo, para tudo que é dia. Nós vamos para as ruas denunciar a censura e a interferência no devido processo legal do processo de um presidente da República, bem como um monte de colegas parlamentares que estão aqui. E aí eu vou falar uma coisa, e não vou expor nomes, mas ontem, quando eu estava saindo da Câmara por volta de 8 horas, eu reuni com um grupo de jornalistas. E eu ouvi de vários deles: nós também temos medo de falar. O dia que eu viver e achar que é normal viver num país que jornalista está com medo de falar, deputado medo de falar. Deputados aqui, eu já ouvi vários colegas, eu tenho medo de falar. Isto não é democracia. Pois é. Eu já falo para vocês, quando você fala e tem medo de falar, acende o sinal vermelho. E alguma coisa está errada. Pois é, mas o único pedido de impeachment que aconteceu não foi só o do ministro Alexandre de Moraes pelo Caporeso, não. Dá uma olhada nessa aqui. Matéria do Paulo Capelli. Teólogo protocola no Senado um pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha isso. Um pedido popular. Você sabia que qualquer um do povo pode ir lá e fazer um pedido de impeachment a qualquer ministro do Supremo? Sim, a lei prevê isso. O chamado pedido popular de impeachment. O pedido popular de impeachment foi enviado ao Senado Federal para que seja analisado o possível impeachment dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso e Flávio Dino. O documento foi assinado por João Aparício de Souza, cidadão goiano, alega que os magistrados teriam violado o princípio da imparcialidade ao se manifestarem publicamente sobre temas relacionados ao ex-presidente Bolsonaro. No ofício, o autor afirma ainda que o Barroso disse durante um evento em 2023 que, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia, fecha aspas. Segundo ele, comprometeria a isenção dos julgamentos. Já o Flávio Dino é citado por ter publicado mensagens críticas ao Bolsonaro em redes sociais, incluindo a declaração como Bolsonaro é o pai do orçamento secreto e da corrupção daí derivada. O autor sustenta que essas manifestações colocam em dúvida a imparcialidade necessária para o exercício da magistratura, sobretudo nos processos que envolvem o ex-presidente. Vou repetir a pergunta para vocês. Vai andar esse processo? Não sei. Acho que não. Mas uma coisa é certa. Eita que esse tem fé, é teólogo e tem coragem. Mas a realidade dos fatos é que o Brasil está indo totalmente na contramão. A grande verdade é que tanto a galera do governo quanto a oposição já estão apostando, sabe no quê? Numa prisão do Bolsonaro. Matéria do Metrópolis. Governistas e oposição veem prisão de Bolsonaro como iminente. A aposta é de que o Alexandre de Moraes vai dobrar essa aposta. Há boa chance do ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso por ordem do ministro Supremo Alexandre de Moraes até o fim do dia. Ambos os lados, do PT e também do PL, ou seja, a turma do governo querendo e a turma do PL, oposição não querendo, todos temem e sabem que a chance do Bolsonaro ser preso é gigantesca. Tanto os bolsonaristas quanto os petistas trabalham nos bastidores com um panorama em que o Bolsonaro pode ser preso rápido. A previsão anterior é que o Bolsonaro poderia ser preso só no final do ano, mas depois das tarifas do Trump,
há uma expectativa de que o ministro Alexandre de Moraes acelerou o processo. Não quer esperar até o final do ano. Final do ano só vem julgamento. Mas com esse discurso agora que não convenceu que o Bolsonaro teria tentado fugir, o que eles vão fazer? Vão tentar emplacar a prisão do Bolsonaro. Pois é, esse é o Brasil. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. E eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.